Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula Fundamentos de Programação em PHP. Nesta aula nós vamos ver como usamos formulários. É muito comum quando a gente precisa alimentar informações a um cadastro, por exemplo, cadastro de cliente, cadastro de venda, cadastro de estoque, enfim. Quando a gente quer fazer essa alimentação de dados, nós utilizamos frequentemente um formulário. Para criar um formulário, aqui no PHP é simples, nós utilizamos comandos HTML normal. Então eu criei um arquivo aqui com a extensão PHP, porque é um arquivo do tipo PHP, e aqui então eu vou criar um formulário. Vou então criar o formulário e esse formulário segue as regras do HTML, né? Você vai criar um formulário em HTML. Bom, aqui então eu vou utilizar o snippet do próprio Visual Studio Code, né, para criar um formulário. Repare que aqui é simples HTML puro. Então, para criar o formulário, eu vou simplesmente usar a tag form. A tag form, ela tem dois atributos extremamente importantes: o atributo action e o atributo method. O método. Então, um formulário, via de regra, precisa de uma action, que é qual o script que ele vai chamar quando eu clicar no botão submit, por exemplo. Então, na estrutura do form, eu vou ter que ter, nesse caso, um botão chamado do tipo submit. Então, uma action, por exemplo, pode ser, sei lá, incluir produto.php. A action sempre vai apontar para o script que ele vai chamar, vai carregar para processar os dados que ele está enviando, ou seja, qual o script que vai receber os dados que eu estou enviando. E o método aqui pode ser get ou post. Geralmente eu utilizo post em formulários porque os dados serão enviados internamente, não será visível lá no browser. Então, se eu fizer agora no corpo aqui do formulário, repare que eu abri a tag form e fechei a tag form. E aqui no meio eu vou colocar os componentes. O primeiro deles é o label. O label é o rótulo, é o nome que vai aparecer antes, né, do meu elemento, onde eu vou digitar alguma coisa. Então, o label então é um rótulo, vou dar um nome para esse rótulo. Na verdade, esse rótulo eu vou especificar que é um rótulo para o campo ou o componente que eu vou inserir os dados. Então, vou dizer que é o campo código. E aqui eu vou digitar código. Repare, aqui eu estou dizendo que eu estou criando um rótulo, um label, para um elemento que vai receber o ID código. Aqui é o que o usuário efetivamente vai ver a palavra código. E aqui fechamos a tag. Mais uma vez, no meu modo prolixo de ser, né? Se eu abrir a tag, obviamente eu tenho que fechar a tag. Aqui embaixo, então, eu vou criar o componente propriamente dito, ou elemento HTML propriamente dito, que é neste caso aqui é o input. É o input do tipo text. Então, no caso aqui, este tipo de dado que eu vou colocar aqui depende muito do que você vai querer informar aqui. No campo código, eu poderia também utilizar o tipo number, né? Mas aqui, nesse caso, eu vou utilizar o text mesmo e vou colocar o nome dele de código. E aqui o ID, né? E no caso o ID aqui também vai receber código. Bem, e eu vou criar mais um campo aqui, que eu vou dar um rótulo aqui de descrição. Então, descrição. E aqui vai ser o que efetivamente o nosso
o usuário vai ver, e vou criar de novo uma entrada, um input, um campo de entrada do tipo text também. E então aqui eu tenho que colocar descrição no name e descrição com ID. Pronto, o meu formulário ele tem apenas 2 elementos que vão receber, né, a informação que eu quero armazenar, ou que eu quero enviar para o script com os seus devidos rótulos. Muito bem, esse aqui já é um formulário HTML. Faltou eu informar que eu quero colocar um button, e esse button vai ser do tipo submit. Eu vou simplesmente escrever aqui, digitar aqui, enviar. Pronto, o meu form já está devidamente criado. Esse form, então, ele vai funcionar exatamente da forma como falei no início. A ação dele, ou seja, vai ser disparada essa ação, que é chamar ou carregar o script incluir produto PHP, tão logo eu clique no botão submit. Bom, repare que eu coloquei aqui o label código, aqui o campo onde eu vou digitar um código qualquer, e aqui eu vou digitar a descrição do produto, por exemplo, botar produto 1, né? E a hora que eu clicar, no momento que eu clicar em enviar, ele vai procurar um script com o nome incluir produto.php. Como este arquivo não existe, eu vou ter que criar. Então ele mostrou que not found, né? Not found, ele não encontrou. Vamos criar aqui dentro este script que ele espera, que é incluir produto, por exemplo. Aqui no incluir produto, eu vou criar um script PHP, e esse incluir produto, ele vai receber os dados enviados pelo formulário. Então, eu vou chegar aqui, como eu enviei via post, eu vou então receber via post e o nome dos campos que eu estou recebendo aqui. Então, tem 2 campos, um campo código, eu também tenho o campo descrição. E aí eu vou colocar isso dentro de variáveis. Então, vou ter uma variável chamada código e uma variável chamada descrição. Então, no momento em que eu clicar lá no botão enviar do meu formulário, ele vai carregar o script incluir produto PHP, e ao abrir este arquivo, ao carregar esse arquivo, esse script então vai receber o código, colocar numa variável código, e receber a descrição, colocar a descrição. E aqui eu vou fazer algum processamento, né, do que eu recebi. Por exemplo, código do produto, eu vou concatenar com código. O código do produto eu vou concatenar com código. Vou pular uma linha. Vou pular uma linha aqui, nesse caso aqui no HTML eu uso o BR para pular uma linha, né? E agora eu vou colocar aqui descrição do produto. Aí então eu vou escrever aqui ou digitar o nome da variável produto. Pular mais uma linha e pronto. Ou seja, é claro que este script aqui é um script de exemplo que apenas está recebendo os dados enviados pelo formulário via post. Muito bem,
Vamos testar como isso ficou. Nesse caso agora, se eu mandar atualizar aqui a nossa página, ele agora vai encontrar e processou os dados do formulário. Então, o formulário aqui no caso foi criado em HTML. Então, esses dados criados, esses dados aqui que foram preenchidos, né, aqui no formulário, foram enviados, e quando este botão enviar foi clicado, ele vai executar a ação incluir produto, ou seja, vai carregar o script PHP incluir produto, enviando pelo método post. E se eu tivesse enviado utilizando o método get? Vamos ver como que se processaria isso. Então, se eu vier aqui agora, eu vou enviar os dados, né? Eu vou enviar os dados aqui, ó, via get agora. Olha o que vai acontecer. Quando eu envio os dados via get, esses dados eles vão ser enviados pela URL, tá? Pela URL. Então, o que acontece? Supondo que eu esteja enviando dados sensíveis, então não é uma boa ideia enviar os dados aqui, neste caso, né? Via get. E até mesmo porque se eu estou chamando via post lá, ele não pegou nada, porque eu estou pedindo para ele receber os dados que foram enviados via post. Então aqui no momento de eu receber os dados no include, eu tenho que colocar o get. Então, se eu estou enviando via get, eu tenho que pegar via get. Se eu estou enviando via post, eu tenho que receber via post. Então está aqui, ó. Vou fazer novamente. E aí, ó, vou fazer aqui, vou colocar um código aqui, outro produto, e vou enviar. No momento em que eu enviei, ele tem que mostrar para mim, né, código do produto e descrição do produto. Ele ainda está me enviando aqui via get. Eu não quero isso, eu quero que ele envie via... Aliás, ele está enviando via get. Então, eu estou pegando aqui os dados via get. Descrição, aqui não é produto, né? Aqui é descrição. Então, nesse momento, agora sim ele vai receber via get. Bom, há momentos em que eu quero que ele receba os dados, tanto via get quanto via post. Há situações em que eu desejo isso, nem sempre isso é bom, né? Mas há situações em que eu quero realmente receber, tanto faz, os dados enviados por get ou por post. Aí, nesse caso, eu posso receber com request, com uma super global, que nós vamos ver mais adiante, chamada request. Nem sempre isso é bom, mas caso eu queira, né, eu posso receber, tanto faz, ó, via get ou via post, vai dar no mesmo, tá? Então vou colocar código 4, produto 4, ó, via get. Agora eu vou lá no formulário e pedir para enviar via post. Ele também vai receber via post, só que a informação não vem mais pela URL, né? Então vou colocar aqui 5, produto 5. Enviei, beleza, olha, não vai mais pela URL, está sendo enviado internamente e aqui estão os dados que foram enviados. É isso aí. Ainda há muito o que aprender sobre formulários, né, em PHP. Por exemplo, eu posso enviar um arquivo também, né? Posso fazer um upload de um arquivo via form. Mas aí é assunto para uma próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.